Bom, Aguinaldo, are you trying to be a booktuber? Não sei se esse é o nome certo que se dá, mas I don't wanna be a booktuber. Apenas quero produzir os meus conteúdos desnecessários. E, naturalmente, este vai ser mais um vídeo dos meus conteúdos desnecessários. E dessa vez para falar de um assunto sem interesse mais uma vez. Normalmente quando eu faço algum vídeo relacionado com, por exemplo, Michael Sandel, né? Justiça, o que é fazer a coisa certa. Me tens citando dilemas morais, dilemas éticos, like the ones who walk away from homeless, aqueles que se afastam de homeless. O dilema do bonde desgovernado. Me ouves falando de os pastores de cabra afegãos. Mas parece uma mera reprodução. Mas hoje vou fazer um pouco diferente. Eu disse que vou fazer um pouco diferente. Não disse que vou fazer tudo diferente. I will still read a text. Ainda vou ler um texto. E depois do texto, we are going to talk. Que a capa não apareça, por favor. Já apareceu. Para os mais atentos. Mas vamos lá ao texto. Cresci no auge da cultura de massas, os anos 70 e 80. Os adolescentes desta época tinham acesso a meia dúzia de canais de TV e praticamente todas as pessoas assistiam à mesma mão cheia de programas televisivos. Havia 3 ou 4 estações de rádio em qualquer cidade que ditavam em grande medida o tipo de música que ouvimos. Apenas alguns miúdos ricos, com mais sorte, faziam coleções de disco um pouco mais ousadas. Todos nós víamos no cinema os mesmos êxitos de bilheteria no verão. E as notícias que recebíamos tinham origem nos mesmos canais e emissoras. Os poucos lugares onde podíamos explorar o que estava fora da corrente dominante eram a biblioteca e a loja de livros de banda desenhada. Tanto quanto me recordo, a única cultura disponível, sem ser cultura de massas, era a dos livros. E aquilo que eu e meus amigos inventávamos, e isso não ia além dos nossos próprios quintais. Yes. Este é um livro, não vou falar deste livro, mas o título desse vídeo poderá ser A Combinação Perigosa, uma das combinações mais perigosas. Este livro este texto está num livro e esse livro é bastante conhecido. Esse livro é bastante conhecido, né? Não um texto. O livro é bastante conhecido. As motas a passarem. E tem o título de Long Tail, a cauda longa. Mas não vou martirizar quem não conhecer o título deste livro ou não conhecer o livro. Mas os próximos que eu mostrar, quem não conhecer tem de se preocupar porque está a boiar no mundo. Inicialmente, anos 80 e 70, o dono do texto, Chris Anderson, diz que ele viveu o que relatou nos anos 70 e 80.
eu pelo menos consegui viver um pouco disso nos anos 2000. Não totalmente como ele explica, mas nos anos 2000, quais eram as pessoas que tinham acesso a mais de 2 canais televisivos em Angola? Era um grupo restrito. Até próximo de 2005, 2006, essa realidade ainda podia ser vivida. Até chegar finalmente a... Não iria falar, mas pronto. Até finalmente chegar a Zap, que veio facilitar a vida de muitos angolanos para terem acesso a mais canais televisivos e de forma econômica. Porque o que nós tínhamos disponível no país era uma solução um pouquinho mais cara, que era a DSTV. Também não vou falar do texto. Queria aproveitar apenas a parte que ele dizia que a única cultura que não era cultura de massa era the pile that I have here. A pilha que eu tenho aqui à frente de mim, que já vou afastar para melhorar a visibilidade do livro, do vídeo, e não criar essa atmosfera tão negativa que os livros causam. O que me faz fazer esse vídeo é um debate que tem existido no nosso seio, relacionado com visão versus estudo. A visão é mais importante que estudo. Isso para mim é um não debate, mas como eu acompanho, não vou deixar a minha opinião, apenas deixar um comentário. A visão é mais importante que o estudo. É impressionante que alguém pense que tem a visão sem ter feito algum estudo. Infelizmente, nós acabamos convencionando que estudo é ir para a escola, sentar na carteira e fazer um curso, ou ir para a faculdade, ou o estudo formal, vamos assim dizer. Mas quem tem uma visão que não é a base de estudo é profeta. Essa é uma visão que vem divina, é uma pítia. Uma pítia também tinha uma visão do futuro, mas que era uma revelação divina direita. Vou diretamente para a combinação perigosa para não ficar muito preso ao não debate. Estudo versus visão. Isso nem é uma conversa. Eu comprei recentemente um livro. Esse livro é nosso, é Moangolé. E por conta disso, decidi fazer este vídeo. O livro é de Eddie Freire. É um livro pequeno e com poucas páginas, mas com um título bastante sugestivo. Todo angolano gosta de micha. Somos todos iguais. Todo angolano gosta de micha. Somos todos iguais. É um título bastante sugestivo. E ele aqui fala de micha. E é bem verdade que nós nem todos temos a mesma ideia do que seja micha. Então, logo na parte inicial do livro, ele teve de definir o que é que ele quis dizer com micha. Não é sobre esse livro, mas impulsionou que eu fizesse esse vídeo. Hoje em dia, cada vez mais, e por causa da situação econômica, por causa do mundo que nós acompanhamos noutros países, apareceu a figura do coach, a figura dos que já estão de outro lado e tentam passar-nos uma visão.
uns realmente já estão do outro lado, mas os outros, infelizmente, ainda não estão. Mas para fazer um pequeno contributo ao que acontece, eu vou mostrar uma lista de livros e fazer pequenos comentários. Vou fazer uma lista de livros e, como eu disse, se você não conhece pelo menos um desses livros que eu vou apresentar, se preocupe, estás a boiar no mundo. E o primeiro que eu vou apresentar é este. O Homem Mais Rico da Babilônia. O que eu, o livro que eu iria apresentar a seguir seria Pai Rico, Pai Pobre, que também teve a influência do Homem Mais Rico da Babilônia. Mas eu não vou apresentar o Pai Rico, Pai Pobre, porque a minha versão de Pai Rico, Pai Pobre está emprestada, né? O segundo livro que eu vou apresentar é este. A Psicologia do Dinheiro. Tudo relacionado com finanças. E muitos falando de finanças pessoais, ajudando-nos a organizar as nossas finanças pessoais e mudar a maneira como pensamos o dinheiro, porque oh, podemos dizer que infelizmente muitos de nós tivemos uma educação financeira péssima. Muitos de nós. E não foi por culpa dos nossos progenitores. Era o momento em que se vivia. E agora temos a oportunidade de ter a educação de elite. Facto curioso. Se fores a ver em livros como esse, Pai Rico, Pai Pobre, você vai ver que são best-sellers. Supostamente quem leu já devia começar a fazer algum combo, mas não é sobre ler o livro. Porque ter o livro todos nós podemos ter, ler podemos ler, mas eu também, por exemplo, não estou a ficar... Pronto. O livro a seguir é Os Segredos da Mente Milionária. Este que eu vou mostrar a seguir é pouco provável que as pessoas conheçam. Então, se não conheceres esse, não estás a boiar no mundo, não te preocupes. Tem este. 20 erros que custaram 100 milhões de euros. Muito bom livro. Mas esse já é pouco, não é tão comum assim. E finalmente, quem pensa enriquece. Napoleon Hill. Quem pensa enriquece. É uma lista de livros que, ainda que não tenhas lido, pelo menos em algum sítio já deves ter ouvido falar. Se não ouviste falar mesmo de nenhum dos livros que eu mostrei, é mesmo para se preocupar, porque é preocupante. Um dos assuntos que mais vende hoje em dia é finanças pessoais. E se você não está preocupado com as finanças pessoais, talvez seja como eu, né? Não tens finanças para se preocupar. E eu tenho uma experiência, eu citei inicialmente que eu tenho alguma experiência no mundo corporativo, mas que não se pense em mim como um executivo, por exemplo, porque eu não sou um executivo. Tudo que eu conheço de organizações, de corporações, só são mesmo as funções de gestão. Além disso, não vou mais distante. Ou tentando ser humilde. O, as empresas em que eu já prestei serviço têm uma ou tiveram uma característica em comum. Eu sei que há pessoas que estão habituadas, né, a passarem por um recrutamento. Passaste pelo recrutamento, passaste pelo teste, and you start working right away. Começas a trabalhar, te recrutaram, começas a
a trabalhar. Mas para algumas empresas que eu também tive a oportunidade de passar, it doesn't work like that. Não funciona assim. Você foi recrutado e depois do recrutamento tem a fase do onboard. Na fase do onboard, e é isso que eu digo que tinham em comum, era necessário fazer muitos cursos online. É quase um mês, para exagerar, na primeira empresa que eu trabalhei, por exemplo, é quase um mês fazendo cursos online. E a coisa que elas tinham em comum, que eu tentava citar aqui, é exatamente o curso de ética. Todas as 5, os cursos online que se fazem estão relacionados com ética. E nem me deu tempo de perguntar por quê, né? Porque eu, na primeira, cursos relacionados com ética, políticas anticorrupção. Segunda, cursos relacionados com ética, cursos anticorrupção, e os próprios conteúdos falavam por si. Por quê? Porque as falhas relacionadas com ética podem custar milhões de dólares para a empresa. Então é muito importante que logo na fase inicial se passa essa ideia para os colaboradores. Então é exatamente por isso que eu estou a fazer esse vídeo. Tu tens estes livros que te dão conselhos muito bons. Tens muitos vídeos no YouTube, por exemplo, dando conselhos muito bons sobre organização de finanças, como fazer dinheiro. Claro, temos aqueles que realmente estão a fazer o trabalho de guiar, porque já passaram, têm um conhecimento de causa, e temos aqueles também que estão mesmo só a fazer, tão rebentados como nós, mas mesmo assim querem nos ensinar how to make money. Get out of here. A esses nós não queremos, mas quem está a fazer um bom trabalho, keep doing what you're doing. Os livros que eu vou mostrar a seguir, esses já não tens que te preocupar. Se não conheceres, não te sintas como se estivesses a boiar no mundo. É tudo na brincadeira. Não levem o que eu estou a dizer a sério. É conteúdo desnecessário. O primeiro que eu vou apresentar é exatamente esse. Aristóteles. Qual é a possibilidade da minha audiência já ter ouvido, pelo menos, falar deste livro? Ética, a Nicômaco. O meu professor de ética, não um professor formal, mas porque eu escolhi para ser meu professor, tem aulas em que ele diz que esses são os Everestes da ética. O que melhor se produziu de ética a nível de pensamento ocidental e não só. Aristóteles, Ética a Nicômaco. Como as pessoas vão ter interesse para esses assuntos? Marco Aurélio, Meditação. Qual é a possibilidade da minha audiência já ter ouvido falar deste livro? E finalmente, o livro que eu ainda tenho seladinho, porque eu sigo o conselho do Clóvis de Barros Filho, que o próprio Immanuel Kant considerou este livro, Crítica da Razão Pura, como um texto difícil. E então ele produziu um outro. Ele produziu um outro que é Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é um texto inicial para compreender a ética de Kant, que também o que ele tentou escrever para facilitar a compreensão desse ou da sua ética já não é fácil. Já não é fácil. Então, se o guia ou o catálogo já não é fácil, como diz quem é mais erudito do que eu,
o Prof. Clovis. Agora imagina o próprio texto, mas você pode seguir pelo caminho. Não é um conteúdo que você vai conseguir, a menos que já tenhas outro background. Não é um conteúdo que você vai perceber em 2, 3 dias. É uma vida. Acompanhando quem já estudou, tentando ampliar o teu ângulo de visão para depois você finalmente conseguir perceber estes, estes textos, né? E falar de ética em língua portuguesa, hoje em dia, no mundo digital, não tem como você não se cruzar com Cortella ou com Clóvis de Barros Filho. Eu tenho esse. Zero possibilidade de conheceres esse livro, talvez os brasileiros. Ética da vergonha na cara. É mesmo esse. Ética da vergonha na cara. E finalmente, outro também que não tem como não conheceres. Inclusive, ele tem um programa em que é comentador residente na TV Cultura do Brasil, que é Linhas Cruzadas, e eu gosto muito desse programa, que é este, Filosofia para Corajosos, Luiz Felipe Pondé. Em língua portuguesa, hoje em dia, quando se fala de assuntos relacionados com ética, as vozes mais sonantes são essas, né? Que aparecem nos, vamos dizer, nos conteúdos online. Temos outros professores que se calhar não sejam tão conhecidos quanto eles. E esses têm um pensamento que te fazem analisar as questões éticas de maneira muito boa. Por exemplo, dizer, há uma aula em que o professor Clovis tenta fazer perceber às pessoas qual é a diferença entre ética e moral. Não usa aquelas definições um pouco complicadas com um monte de palavras, mas dá um exemplo prático. Você entrou para uma loja, encontraste algum produto ou então dinheiro no chão. O dinheiro não te pertence, mas também o dono não está por perto. Se você decide não apanhar porque achas que não deves apanhar o que não é teu, não deves te beneficiar de valores que não te pertencem, você está na esfera da moral. É você with yourself. Por ti mesmo pensas daquela maneira. Mas se a tua decisão é tomada porque você viu uma câmera te filmando, ou então você quis fazer e depois vês uma câmera dizendo sorria, ou uma câmera não, um anúncio, sorria porque você está filmado, aí já é uma questão de ética. O vídeo não é sobre ética, mas para fazer uma citação de uma combinação perigosa. We are going straight to money. Estamos a tentar fazer dinheiro, mas é importante ter este equilíbrio para não ficarmos, como se diz, como crianças com uma caixa de formiga na mão. Vamos fazer dinheiro e depois vamos estar a discutir ética. É bom estar a fazer dinheiro, mas com a componente ética já presente para ti. No sentido, you are doing a business, você está a fazer um negócio. É para suprir uma necessidade. Citando o Ender's Game, não é só ganhar. A forma como ganhamos também importa. How we win matters. Um conteúdo bem desnecessário, mais uma vez. Obrigado por quem me acompanhou.